O Brasil Eleitor História de hoje, a revista eletrônica da Justiça Eleitoral, vai falar sobre o direito ao voto, uma conquista de todos nós brasileiros. O voto existe no Brasil desde que o país era colônia de Portugal. A primeira eleição foi feita em 1532, na Vila São Vicente, onde hoje fica São Paulo. A convocação foi feita pelo seu donatário, Martim Afonso de Souza, que queria escolher o Conselho Administrativo da Vila. Mas antes de continuarmos essa pesquisa sobre a origem do voto no Brasil, vamos saber quem foi Martim Afonso de Souza e por que ele queria organizar uma eleição naquela época. Ele foi um militar português, né? E ele veio ao Brasil a mando da coroa portuguesa, primeiramente para fazer um reconhecimento territorial local, um processo exploratório mesmo. E a partir disso determinar a divisão das capitanias hereditárias, né, que foi a primeira fase da divisão do território brasileiro. Ele também foi o primeiro donatário, foi da capitania de São Vicente. E após disso, né, com a constante confiança que ele foi obtendo da coroa portuguesa, foi um homem político, ele foi preparado desde criança para isso, estudou para isso, né, foi um militar também. Então isso enriqueceu para que ele tivesse essas responsabilidades. Haviam, né, processos políticos aqui em que ele, como líder, né, já começou uma fase, né, de se desenvolver a ideia política aqui no território brasileiro desde aquele período, mesmo que se limitasse à elite brasileira naquela época, já tinha um processo, né, já tinha começado um processo de organização. Nós começamos a ter uma eleição antes do Brasil ser um país independente. Nós chegamos a eleger alguns deputados que iriam representar o Brasil nas cortes de Portugal, no parlamento português. Mas, na verdade, o que nos interessa mais é a partir de 1822, quando o Brasil se torna um Estado nacional. Nós tivemos, a partir daí, eleições periódicas e, como acontecia praticamente em todos os lugares, o voto era muito restrito, ou seja, esse direito de votar não estava estendido ao conjunto da população, mas apenas a uma minoria. O que prevalecia era o critério censitário. O que é que significa isso? O direito de votar e de ser votado estava diretamente vinculado à capacidade financeira do eleitor. O tempo foi passando, e somente um ano antes da proclamação da independência, lá em 1821, é que ocorreu a primeira eleição brasileira em moldes modernos no Brasil Império. Foram eleitos os representantes para as Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa. 3 anos mais tarde, a primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I. Ela definia as primeiras normas do nosso sistema eleitoral, como a criação da Assembleia Geral, o órgão máximo do Poder Legislativo, composto por 2 casas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Naquela época, o voto era obrigatório, porém censitário. Podiam votar apenas homens com mais de 25 anos e com renda anual determinada. Estavam excluídos da vida política mulheres, assalariados em geral, soldados, índios e, evidentemente, os escravos. Esse direito de voto nasce na primeira Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, promulgada por Pedro I em 1824. Então, para ser eleitor, tinha que ter a renda sob quartas de farinha. Então, esse era o critério usado. Por isso, daí adveio a nominata dessa Constituição de Constituição da Mandioca. Então, é uma Constituição que ela fica perene no Brasil até a Constituição Republicana de fevereiro de 1891. O direito de votar e de ser votado estava diretamente vinculado à capacidade financeira do eleitor. Ou seja, para votar ele teria que ter uma renda X, para ser votado ele teria que ter uma renda XY. Isso aconteceu durante todo o Império. As eleições eram importantes, eram basicamente feitas para o Parlamento Nacional.
Desse modo, até o fim do Império, somente 1,5% da população brasileira tinha capacidade eleitoral. E ninguém pense que a República modificou rapidamente esse quadro, não. Só para a gente ter uma ideia, na primeira eleição direta para presidente da República, em 1894, Prudente de Moraes chegou ao poder com 270 mil votos, o que representavam apenas 2% da população brasileira na época. É pouca gente para muito poder em jogo, não é mesmo? Ah, um detalhe importante. Naquela época, o voto não era secreto e já existiam, digamos, algumas eleições duvidosas. Eram as chamadas fraudes a bico de pena. Os votos, depois de terminada a sessão eleitoral, vão ser computados e aí será produzida uma ata. Essa ata era feita a bico de pena, daí a expressão. E demorava muito a se concretizar. Então, até que a ata fosse feita na comarca, daí fosse para a capital da província, e da capital da província esses votos fossem computados na capital do país, que era o Rio de Janeiro, transcorria um tempo enorme, e aí toda a sorte de fraude era praticada. Pois é, nesse período faltavam direitos e sobravam irregularidades, sem contar no voto de cabresto que perdurou por muito tempo. Mas o que é isso? Voto de cabresto. Era os coronéis antigamente, né? Que era o voto obrigatório pelos coronéis. Agora é o voto obrigatório, mas não tem essa imposição. Só pela compra de voto como ainda existe, né? Aquele voto quando você se compromete com alguém, que tipo, por exemplo, assim, alguém te faz um favor e você fica em dívida com ele e tu é obrigada a votar. Então, quando os caras eles te cooptam para votar em determinado cara. E antes, como tinha no termo dos coronéis, quer dizer, por favores, tu acabava fazendo o voto. O voto através da troca de favores, né? Os políticos que trocam o voto por uma casa, ou por uma consulta médica, ou por um benefício de uma cesta básica, ou por qualquer outra coisa. Então o voto de cabresto está muito atrelado a qualquer forma de benefício que induza o eleitor a dar em troca o seu voto. Chega na eleição, eles dão aquele voto para ele e aí pronto, passa-se 4 anos sem nenhum vínculo mais com aquele candidato e quando volta a eleição, ele volta a negociar de novo o voto e aí acontece o chamado voto de cabresto. Aquele voto onde a pessoa vota amarrada, né? Vota presa a alguma intenção de alguém, alguém mais poderoso que determina em quem você vai votar. Para mim, voto de cabresto é isso. É um voto que não é um voto da sua consciência. Você vota em algo que uma pessoa manda para você. Pois é mais ou menos por aí. A palavra cabresto deriva do latim capistrum, que pode ser traduzido como mordaça ou freio. Assim, a expressão voto de cabresto faz referência a um tipo de voto que é feito sob o controle de alguém. Durante a República Velha, coronéis e ricos fazendeiros atuavam como oligarcas locais nas regiões mais pobres do interior do país, ou seja, exerciam influência direta nos votos de seus dominados. O voto de cabresto é uma prática recorrente, principalmente na época da República Velha, no tempo dos coronéis, era muito comum os chefes políticos, aqueles coronéis, eles utilizarem sua influência para coibir a liberdade de expressão do eleitor através do voto. Então, era comum a compra de voto, era comum o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e até fraude nas eleições. Muitos eleitores, por serem pobres, mais carentes, às vezes até analfabetos, tinham até a impossibilidade de escrever o nome do candidato e assim o próprio coronel escrevia aquele nome. Então era uma prática muito comum. Nos dias de hoje, em pleno século XXI, o voto de cabresto ainda continua existindo, só que de uma forma mais sofisticada, diferenciada, mas continua a acontecer. Existe uma fiscalização, né, que é exercida diretamente, uma parte diretamente pela Justiça Eleitoral, né, através dos próprios componentes, né, das diversas sessões eleitorais, que tem poder de polícia, inclusive ali no âmbito da própria sessão eleitoral. O presidente de uma sessão eleitoral pode até prender, né, ele tem o poder de polícia. E, afora isso, né, a fiscalização dos partidos. Né, são credenciados pelos partidos fiscais para cada
sessão eleitoral. E esses não têm o poder de polícia, mas eles estão ali exatamente exercendo uma fiscalização e qualquer irregularidade comunicada ao presidente da mesa, né, ou até mesmo nos locais onde concentram várias sessões eleitorais, vai ter ali muitas vezes um próprio promotor eleitoral, um juiz eleitoral, e que durante o dia da votação, né, toda a estrutura da Justiça Eleitoral está voltada para essa fiscalização. Temos uma grande quantidade de ações de investigação judicial eleitoral e ação de impugnação de mandato eletivo, exatamente questionando práticas abusivas de compra de voto ou de abuso de poder econômico, abuso de poder político, exatamente com o objetivo de garantir essa liberdade de expressão do eleitor através do voto. No dia da votação, há toda uma mobilização para evitar a propaganda irregular, o voto de cabresto. Mas e quando foi que a ampliação do voto aconteceu no Brasil? Ela veio somente ao longo do século XX. O voto feminino, por exemplo, data de 1932, da criação do Código Eleitoral, mas só ocorreu de fato em 1935 e sob algumas condições. A importância do Código Eleitoral de 32 é que ela afetou, na verdade, a nossa vida, inclusive hoje, né? Porque no Código Eleitoral de 32, além da extensão do voto, né? Na verdade, a abertura do voto aos analfabetos, houve também o voto feminino, né? Pela primeira vez, no primeiro Código Eleitoral do país, se falou do sufrágio feminino. Embora ainda com algumas restrições, né, as mulheres solteiras tinham que ter uma profissão remunerada, as mulheres casadas tinham que pedir permissão para os maridos, mas já foi a grande abertura ao sufrágio feminino. 2 anos depois vem a ditadura de Getúlio Vargas. E aí nem homens e nem mulheres puderam escolher o presidente da República. A forte censura levou a população às ruas para pedir eleições diretas. O apelo ganhou força e resultou na criação da Constituição Federal de 88. A Constituição de 88 é um marco interessantíssimo. A despeito de todos os problemas que ela possa existir, ela tornou o sistema eleitoral brasileiro mais infenso a fraudes, a manipulações. E isso culminou com a introdução da urna eletrônica. A gente sabe perfeitamente bem que as eleições se tornaram muito mais confiáveis e o voto, portanto, passou a ser muito mais representativo do que pensa o conjunto da sociedade brasileira. Com os direitos garantidos, o processo foi se transformando, claro, para melhor. O voto em cédula de papel ganhou a versão do futuro. Era a década de 90, a era da tecnologia. Nascia a urna eletrônica. O novo modo de votar trouxe precisão, sigilo e segurança, fortalecendo o direito do cidadão e do eleitor. Nós tínhamos ainda um processo onde havia muita intervenção do homem, desde o eleitor votando, escrevendo em papéis, a quem fazia a apuração das urnas manipulando esses papéis, isso era transcrito em outros papéis, ou seja, existia muitas fases em que a mão do homem era decisiva na contabilização dos votos. Então nós tínhamos um processo lento, desacreditado, repleto de erros e muitas fraudes. A tecnologia veio para mudar esse paradigma, mudar essa página. Ela trouxe celeridade, integridade, mecanismos que evitam o erro e também evitam a inclusão das fraudes. Hoje o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e menores de 70. E o que os eleitores acham dessa obrigatoriedade? O voto obrigatório eu acho que é essencial porque se não tivesse ia ter muita gente votando por mais venda de voto do que ainda existe hoje, né? Não ia saber nada do que fazer, iam oferecer qualquer coisa e ia votar. Agora sendo obrigatório, a pessoa ainda busca algum conhecimento para votar. Eu acho que é o ideal, porque nós infelizmente, a população em geral, ela não tem a consciência de que o voto é algo necessário para manter a democracia. Então o voto obrigatório, hoje nas nossas condições de educação, é o ideal, é o correto. Quando a gente votar pela obrigação, é porque a gente tem a obrigação de receber qualquer benefício pelo voto da gente. Não é querer vender o voto da gente, mas é a obrigação de quem receber
retornar com qualquer atitude boa para os eleitores. Interessante, né? Para a melhora do país, do município, do estado. Eu sou a favor do voto obrigatório. Já o voto facultativo se dá para jovens entre 16 e 17 anos, idosos acima dos 70 e analfabetos. Essa escolha tem um preço importante para a democracia do país. O voto obrigatório ele é uma tradição, não só no Brasil, quanto na grande maioria dos países da América Latina. Se o voto fosse facultativo, logicamente um percentual bem menor de eleitores compareceriam para votar. Nesse sentido, os eleitos teriam uma crise de representatividade, porque se poderia questionar, mas ele foi eleito só com 10, 12% dos eleitores ou dos habitantes do país, então acabaria se criando uma crise de legitimidade sobre aqueles eleitos. Uma fatia significativa desses votos facultativos são de jovens. Estima-se que 6% dos votos válidos venham de jovens entre 16 e 18 anos. E é por isso que a Justiça Eleitoral tem trabalhado em vários projetos que reforçam essa ideia. Um deles é o Eleitor do Futuro. Tribunais eleitorais de todo o país investem nessa iniciativa de levar conhecimento eleitoral a crianças e adolescentes. Para que serve um representante, um político? Ele serve para falar por vocês. Eu vou escolher qualquer pessoa? Não. Essa pessoa precisa ser honesta ou não precisa? Precisa. Ela precisa ser correta? Sim. Ela precisa ser trabalhadora? Sim. A Justiça Eleitoral tem esse papel de colocar para o jovem, apresentar para o jovem toda essa dimensão da política e evidentemente reconhecendo como a dimensão eleitoral. De explicar a importância disso, de mostrar que o voto e a participação dele ela é muito importante não só como um resultado, mas como uma própria prática. O voto para mim é o poder que é dado a cada pessoa para que ela escolha seu representante. Você pode escolher alguém que você quer que te represente. Tem que estar lá fazendo a nossa obrigação de estar votando, escolhendo as pessoas que a gente acha que sejam dignas de estar representando a gente, tanto no Senado, como no município, como no governo. O voto é importante para a sociedade porque ela pode escolher o seu candidato e pode estar administrando junto com eles a nossa cidade, o nosso país e um estado. Para mostrar se a população está gostando ou não daquele certo candidato, se a população quer mudar, quer continuar daquela mesma maneira, quer mudanças, se está gostando daquela forma, daquele político. É muito importante para toda a sociedade, né? Quando a gente vai escolher as pessoas que vai representar a gente na sociedade. E hoje a gente tem que estudar bastante, né? Para saber as pessoas certas que a gente deve votar para nos representar. Para que a gente possa ter mais infraestrutura, mais desenvolvimento no nosso país. A escola deve ser um espaço privilegiado também da discussão política. A política apartidária, né, sem vinculação a partido político. E a Justiça Eleitoral pode contribuir para isso. E não para por aí. A Justiça Eleitoral também realiza a Semana do Jovem Eleitor para o alistamento de quem ainda não completou 18 anos. Enfim, projetos não faltam para conscientizar, dar voz e vez a essa turma jovem. Se de um lado os jovens estão fazendo a diferença nas eleições, do outro, quem tem mais experiência também está dando exemplo de cidadania. Eu acho que é muito bom a gente votar. O voto é facultativo, mas a gente gosta de exercer a cidadania, por isso que eu vim. É uma chance de fazer mudança na cidade. A única coisa que a gente tem é o voto. Tá aí, quer fazer bonito nas eleições? Então faça valer o seu direito ao voto. E fique atento às propostas de cada candidato. Não vá pela cabeça de ninguém. Você também é responsável pelo futuro do país. Por tudo isso, dia de eleição é dia de festa, mas tem gente que fica de fora desse momento importante. É a turma dos que não votam e não justificam. Eles têm até 60 dias para justificar. Caso não façam isso, podem até ser impedidos de sair do país.
O eleitor que deixa de votar ou justificar sua ausência às urnas, ele fica impedido de receber a certidão de quitação eleitoral, que é um documento necessário para outros documentos, como, por exemplo, obter o passaporte, regularizar o próprio CPF. Se esse eleitor deixar de votar 3 vezes seguidas, a consequência é mais grave. Em resumo, quem não vota, não justifica e não paga multa durante 3 eleições consecutivas pode ter o título de eleitor cancelado. Mas é importante saber que cada turno conta como se fosse uma eleição. Se, por exemplo, o eleitor deixar de comparecer no primeiro e no segundo turnos, no final das contas, ele deixou de comparecer a 2 eleições. O eleitor que não tiver em dia com a Justiça Eleitoral, ele não vai poder se inscrever em concurso público, tomar posse em cargo público, receber vencimentos, contrair empréstimo em instituições públicas. A cidade em que mora pode estar suja, mal cuidada, sem segurança, saúde ou educação. O tempo de fazer valer o seu direito já vai ter passado. Só restará então esperar mais 4 anos para tomar a atitude certa. Bom, vocês viram até aqui que o voto é realidade no Brasil, mas cada país tem a sua história. Nos Estados Unidos, por exemplo, o voto é facultativo. Vai quem quer. Outro país que pratica o voto facultativo é a França, e os números por lá não são animadores. Só para se ter uma ideia, em 2017, houve o maior índice de abstenções do país desde 1969. Mais de 25% da população deixou de ir às urnas. No Chile, esse índice é ainda pior. Desde 2012, o voto passou a ser facultativo no país. E olha só no que resultou. Mais de 65% dos chilenos simplesmente não votaram. Foi considerado o pior índice desde a redemocratização do país após o fim da ditadura em 1990. E uma curiosidade, você sabe dizer qual foi o primeiro país que tornou o voto obrigatório? Foi a Bélgica, em 1912, em seguida veio a Argentina, em 1914, depois a Austrália, em 1924, e assim por diante. A obrigatoriedade do voto no Brasil vem desde 1932, com a edição do Código Eleitoral daquele ano, sendo reiterada pela Constituição Federal de 1988. No que diz respeito à democracia brasileira, nós realmente precisamos, que o povo participe mais ativamente, com a consciência que deve ser necessária, porque o direito de voto, o exercício do direito do voto para a democracia brasileira é fundamental, porque ele reflete diretamente essa democracia que é tão defendida pela Constituição Federal Brasileira. Como você viu, consciência e atitude garantem o nosso direito de escolher quem irá nos representar, seja no nosso município, estado ou país. O nosso voto consciente pode ser o autor de uma nova história. O Brasil Eleitor de hoje, a revista eletrônica da Justiça Eleitoral, fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau!